Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte, um podcast que demorou um tempo para sair. Eu peço desculpas mais uma vez. Já tinha comentado com vocês, né, no anterior, que já deve fazer aí umas 2 semanas que tô um pouco corrido, continuo um pouco corrido, então tá um pouco mais complicado para gravar o podcast e eu peço desculpas aí para quem acompanhava o canal. Deve estar um pouco difícil, né? O canal tá meio morto, mas o canal não morreu ainda. A gente segue tentando passar um pouco de informação para vocês, tá? Sobre o que está acontecendo no futebol, os campeonatos regionais tá muito difícil acompanhar, tá? Mesmo o Campeonato Paulista, que é o mais próximo aqui de mim, tá muito complicado de acompanhar, mas a Libertadores está aí, né? A Libertadores começou, eu fiquei de gravar um podcast na semana passada para comentar o que aconteceu, né? Nem eu queria muito ter comentado porque é, todos os brasileiros vinham ganhando todos os jogos e o São Paulo acabou perdendo o binacional, mas compensou essa semana, né? Já começo aí pelo próprio São Paulo, perdeu aí uma derrota que foi até um pouco inesperada, na minha opinião, né? Porque o binacional é sim, e aí, com todo respeito à equipe, ele é sim talvez o clube mais fraco aí nesse grupo do São Paulo, que é considerado o grupo da morte. E o São Paulo venceu a LDU essa semana, muita tranquilidade, né? Um placar aí que ficou muito barato, né? Essa partida contra. Curioso, né? Essa rodada da Libertadores foi, pelo menos para o grupo do São Paulo, se a gente olhar para o grupo do São Paulo, foi algo é, um pouco atípico, né? Foi um pouco estranho, porque o São Paulo perdeu do Binacional na primeira rodada, no primeiro embate, aí no primeiro jogo, no segundo vence a LDU por 3-0, né? O River tinha acontecido a mesma coisa, perdeu da LDU no primeiro jogo e agora contra o Binacional 8-0, né? Um placar absolutamente surreal que comprova aí que de fato o Binacional é sim o adversário mais fraco da chave e o São Paulo deixou escapar pontos importantíssimos, tá? Vai ter que correr atrás de um prejuízo desse primeiro jogo, porque apesar aí de uma vitória fácil contra a LDU, jogar contra a LDU lá em Quito não vai ser uma parada fácil e o River tá aí para comprovar isso. Então o São Paulo vai ter que recuperar esses pontos de alguma forma e vai ter que ser ou na casa do River ou na casa da LDU, tá? Então vai ser uma parada muito difícil, tá? É um grupo complicado, é um grupo embolado, né? Talvez para quem seja aí, quem esteja mais otimista, tá? A primeira partida da LDU pode ter sido um pouco atípica e essa tenha sido essa última partida tenha sido é, é, mais a cara da LDU, né? Não sei, a Libertadores ela pode nos surpreender e eu acho muito improvável que a gente vai ver a LDU jogando da forma como jogou aí contra o São Paulo, né? Foi totalmente dominado, o São Paulo sobrou em campo e os 3-0, repito, ficou muito barato, tá? Poderia ter sido 4, 5 muito tranquilamente, tá? Então foi uma partida em que o São Paulo, eu acho que mostrou, acima de tudo, eu acho que a coisa mais importante foi ter mostrado aí que não se abateu com a derrota aí no primeiro jogo e que se recuperou e que voltou muito bem. Então acho que esse é um ponto positivo, um time em que a gente viu um Daniel Alves jogando muita bola. Então eu acho que a projeção, a perspectiva que a gente tem é das melhores para esse São Paulo nessa Libertadores, mas vai ter que mostrar isso em campo. É o que eu falei, deixou escapar pontos importantes, né, jogando contra o Binacional. É um adversário que eu acho que tanto o River quanto a LDU, quando jogar lá na casa deles, eles não vão deixar escapar pontos, no mínimo aí um empate. Então o São Paulo vai ter uma parada difícil aí para retomar esses pontos que foram perdidos. Inclusive no jogo contra o Binacional, o São Paulo saiu na frente e tomou a virada, o que foi algo aí, foi muito sentido, né? Só faltava o São Paulo para a gente ter uma primeira rodada em que todos os brasileiros ganhariam na Libertadores. Faz muito tempo que isso não acontecia, tá? Então, infelizmente não aconteceu esse ano, mas o São Paulo segue em frente, segue forte, tá? Falar dos dois brasileiros aí que vem muito bem,
tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, tá? O Flamengo vence mais uma vez, é o atual campeão, é sim o favorito, né? Algumas pessoas podem não gostar, mas ele é o atual campeão. Em qualquer competição, o atual campeão sempre vai ser o favorito ao título. Isso é inegável. Ainda mais um time como o Flamengo, que segue com a mesma estrutura, né, com a mesma base de jogadores. Então não tem como a gente não dizer que o Flamengo é o favorito para esse ano, né? Então segue firme aí na sua campanha pelo bicampeonato, e o Palmeiras também vem muito bem. O Palmeiras já não é de hoje, que não é coisa recente que o Palmeiras faz aí grandes campanhas, pelo menos na fase de grupos da Libertadores. E o Palmeiras mais uma vez vem comprovando aí esse status de favorito, não só pelo grupo que tem, mas pelos últimos anos que a gente tem visto do próprio Palmeiras, né, terminando aí, se eu não me engano, nos dois últimos jogos, peço perdão se eu estiver errado, mas foi recente aí, pelo menos duas edições recentes, o Palmeiras terminou como o primeiro colocado geral da Libertadores, né? Foram 2 anos, se eu não me engano, foram os dois últimos anos. E eu peço desculpa se eu estiver errando. Mas o ano passado, se eu não me engano, o Cruzeiro vinha com a melhor campanha e o Palmeiras na última rodada, se eu não me engano, conseguiu nas duas últimas, não sei se nas duas últimas ou na última, conseguiu terminar como o primeiro colocado geral. Então o Palmeiras, falar em fase de grupos para o Palmeiras já é algo que o coloca como favorito pelo retrospecto. O grande problema do Palmeiras é lidar com os nervos na fase de mata-mata, mas a princípio na fase de grupos, para mim, também é um favorito. Venceu aí, fez uma partida muito segura contra o Guarani e 3-1 para cima do Guarani. O Flamengo eu não falei, 3-0 para cima do Barcelona. Eu estou falando mais dessa última rodada, tá? Porque é, é a mais recente, a outra já foi, então já passou. A gente vai falar, vamos falar aí dessa rodada mais recente. O Santos ganhou também, mais uma vitória do Santos, é outro que vem muito bem. Passou por um momento de desconfiança ali, o Gesualdo no Campeonato Paulista, mas assim que começou a Libertadores, esse time do Santos vem mostrando aí eu acho que muita personalidade, tá? De um time que teve a perda do Sampaoli, né? E ficou aí uma perspectiva e jogou uma carga, né, de expectativa em cima do Gesualdo impressionante. Tanto que foi difícil no começo. Eu acho que até ele não esperava tanta pressão no início de trabalho, né? Ele deve ter mais, pô, comecei agora, não há motivo para isso, mas o futebol é assim, não é só no Brasil. Mas eu acho que ele não imaginava uma pressão tão grande. Deveria sim ter isso na conta, né? Até porque o Sampaoli fez uma grande campanha com um elenco limitado, terminou aí como vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Então a expectativa obviamente seria muito grande e vem agora correspondendo sim na Libertadores para a alegria do torcedor santista. Eu acho que só tem a celebrar o torcedor santista com a campanha que vem fazendo o Santos na Libertadores, tá? Falei de Santos, falei de Palmeiras, falei de Flamengo, falei de São Paulo. Agora vamos falar de Atlético Paranaense, tá? O Atlético venceu o primeiro jogo e agora perde esse segundo jogo para o Colo-Colo, 1-0. Então tem uma vitória, uma derrota. É o outro grupo que também está embolado, assim como o grupo do São Paulo. Esse grupo do Atlético Paranaense também segue embolado, né? O Atlético que é, é difícil a gente conseguir, pelo menos eu, fazer uma projeção desse Atlético de grandes expectativas ou não, né? Porque o Atlético, se tivesse com o Thiago Nunes, eu colocaria aí sim como um time muito forte, muito, não digo como muito favorito, mas como um dos favoritos sim, né, a disputar o título acho que é cedo, mas a se classificar sim para a fase de mata-matas, eu colocaria assim se tivesse o Thiago Nunes. Todo respeito, lógico, ao Dorival, ao trabalho que vem fazendo, ele está iniciando um trabalho, tá? Acho que isso é o mais importante, ter que dar tempo ao tempo, mas a gente não sabe o tamanho que isso vai ter, né, o impacto que isso vai ter, por exemplo, numa competição internacional, onde se exige muito mais, né, da parte psicológica dos jogadores. Então, e alguns jogadores saíram, né, do Atlético, então é complicado fazer essa projeção, né, essa expectativa do que vai acontecer. A princípio, né, me mostra ser
um adversário competitivo, tá? Mas acho que vamos acompanhar para ver o que vai ser esse Atlético nessa Libertadores. Mais uma vez, não é aqui questionando a qualidade técnica do elenco ou não, tá? Não é isso, nem do próprio Dorival Júnior da comissão técnica do Atlético. A grande questão é que essas mudanças de comando e de filosofia, porque o Thiago Nunes tinha um perfil, apesar do Dorival Júnior ser um cara também com com uma ideia mais ofensiva do que defensiva, é uma mudança de trabalho. Tá? São gerações diferentes e a forma de trabalhar do Dorival Júnior, com certeza, ela é diferente da forma de se trabalhar, da forma como o Thiago Nunes trabalhava. Então, é, é, é um choque de cultura que tem, que acontece. Tá? O Atlético teve, se eu não me engano, uma boa oportunidade com o Léo Stadini, talvez a única do jogo. Tá? Segue aí com um elenco base é, é, interessante, né, em relação ao ano passado. Tem o Léo Stadini, o Nicão, o Thiago Heleno, que ficou fora aí, mas joga essa Libertadores, o Robson. Então, é, é, é um time que, na sua estrutura, tem aí jogadores importantes que foram aí peça fundamental para as conquistas recentes do Atlético Paranaense. Então, isso me leva a crer que vão ser jogadores que vão segurar os ânimos e que não, talvez em momentos mais difíceis vão conseguir lidar com essa situação. Mas vamos acompanhar, é o que eu falei, é uma mudança de comando, uma mudança de estrutura. Então, eu acho que a gente tem que dar mais um pouco de tempo para ver o perfil desse Atlético. Eu tenho sim convicção e confiança de que é um time que vai sim para a fase de grupos, mas a gente tem que respeitar os adversários, porque é Libertadores, os adversários são chatos, né? Eles sabem jogar em cima do emocional do jogador brasileiro, então a gente tem que ter sempre um pouco de cautela e muito respeito aos adversários aí do continente sul-americano. Tá certo? Para finalizar, falar aí do Grenal, o primeiro Grenal numa edição de Libertadores, tá? A partida foi na casa do Grêmio e a partida terminou 0-0 e terminou com 8 jogadores expulsos, tá? Foi uma partida muito quente, uma partida que foi muito interessante até lá por volta aí dos 39, 40 minutos do segundo tempo, e aí virou pancadaria, tá? E virou aquilo que ninguém gosta de ver, que é a briga, mas que, né, uma competição ainda mais uma Libertadores, os nervos à flor da pele, né, os jogadores é, é, com sangue nos olhos, né, e aí entraram nesse círculo aí, até comentaram aí, começou o UFC, né, e aí briga para lá, é pontapé, e o juizão expulsou 4 jogadores de cada lado, tá? Eu até brinquei aí com, com com um amigo meu que o Grêmio e o Inter quiseram rivalizar com o River Plate, né, que fez 8 gols, e eles tiveram 8 expulsos no total, tá? Brincadeiras à parte, tá? Brincadeira sem graça, inclusive, porque foram 8 expulsos, briga, a gente não gosta de ver isso, mas esse é o espírito da Libertadores. Mostra que são dois times que estão muito interessados, tá? São dois times que não queriam perder esse clássico de forma alguma, tá? E não estou aqui absolvendo a confusão que aconteceu, mas mostra que sim, que são dois adversários que estão sim com muita pegada, estão com muita vontade para disputar essa Libertadores, tá? E isso é animador. É animador porque a gente vai ter um jogo de volta, é um jogo que vai ser quente mais uma vez, e a gente pode ter a certeza de ver um Grêmio e um Internacional, tá? Duas equipes aí brigando com unhas e dentes, né, nessa edição de Libertadores, porque não quer perder ou porque não quer ser zoado, mas enfim, é muito bom a gente ver equipes com essa garra, com essa vontade, porque foi uma crítica que eu sempre fiz aqui no canal, tá? Que os brasileiros, às vezes a gente sente falta, né, dessa sangue no olho que a gente costuma ver, por exemplo, nos clubes argentinos. Tá? Os brasileiros não têm, cedem muito facilmente a pressão, né? Sente muito, não digo que cede, mas sente muito essa pressão, até porque existe uma cultura aí de se zoar, de nunca ganhou a Libertadores, de não tem Mundial, ou no caso do Flamengo ano passado o Mundial foi há muito tempo, então existe essa pressão e isso
naturalmente isso flui para os jogadores e a gente sente em alguma partida, uma outra partida, uma certa apatia dos jogadores, e não é porque não tem vontade, porque não quer jogar, porque está realmente sentindo a pressão, porque existe a pressão da torcida, dos torcedores adversários. Então acho que a gente sente falta assim de ver equipes aí como a gente viu o Grêmio Internacional ontem, querendo de qualquer jeito, cara, se entregando, deixando a alma em campo. Claro que para isso os caras acabaram indo para as vias de fato, mas acontece, né? Então a gente viu duas equipes com muita vontade, né, de disputar essa Libertadores, e é um início de Libertadores muito promissor, pelo menos para o torcedor ali do Rio Grande do Sul, tá certo? Eu vou encerrando o podcast aqui hoje um podcast mais curto, é o que eu falei, tá um pouco corrido, é difícil a gente conseguir é, é, fazer discussões um pouco mais longas, mas eu vou tentar aí me comprometer a tentar gravar um pouco mais de podcasts para que a gente consiga discutir um pouco mais, debater um pouco mais. Deixo o convite fica sempre aberto para vocês, tá? Quiser que eu comente um estadual, um jogador, caso o Ronaldinho Gaúcho aí que está quente, está recente, comenta aí embaixo, cancelamento, né? Aliás, a Libertadores foi sofreu uma pausa aí, tá? Foi adiada a Libertadores. Essa foi a última rodada da Libertadores. A Conmebol decidiu é, é, fazer uma pausa na competição por causa aí dessa crise recente com o coronavírus, né? O Covid-19, que está se espalhando de uma forma muito veloz. E existe sim uma preocupação muito grande com aglomerações, e por isso a Conmebol optou por, né, fazer essa pausa agora. Então a próxima rodada a gente ainda não sabe, né, a próxima rodada, a continuidade da competição a gente ainda não sabe quando vai acontecer. Isso obviamente tem um impacto muito grande na agenda, porque, por exemplo, em São Paulo, o Campeonato Paulista não vai pausar, vai continuar. Mas e se de repente eles decidem fazer essa pausa também? Como é que fica o calendário dos clubes? Essa é uma questão que ela vai ter que, ela vai começar a pesar em um determinado ponto, porque a agenda dos clubes é muito bem montada, né, para que as competições uma não entre, não bata de frente com a outra, é a questão de planejamento, de poupar jogadores, então tudo isso é impactado, isso naturalmente é impactado, e a Libertadores sendo adiada é um problema, sim, pelo menos pensando na agenda dos clubes, tá? Eu não estou aqui questionando a questão de saúde pública, que é muito importante e que eu acho que tem que vir sim em primeiro lugar. O que eu estou abordando aqui é a questão da agenda dos clubes, né? Como eles vão se planejar em relação a essa pausa na Libertadores, e essa pausa que pode acontecer e que pode se espalhar aí por outros campeonatos, tá? No Brasil ainda é, é, nada vai ser feito a princípio, tá? Mas se de repente começa a parar uma ou outra competição, o que vai acontecer ao longo do ano? Isso a gente não sabe, tá? Isso a gente vai ter que observar, mas mais uma vez fica aqui, né, a minha solidariedade com quem acabou contraindo a doença, ou para quem, puxa, comprei o jogo, não vou conseguir ver o jogo, enfim, a gente solidariza, mas obviamente que a questão da saúde, a nossa saúde, a saúde dos jogadores vem em primeiro lugar. Eu acho que essa tem que ser a preocupação máxima, e a Comebol segue aí sim é, é, a tendência, né, que outras entidades vêm fazendo, tá? No caso a NBA interrompeu o campeonato, né, de basquete ali nos Estados Unidos, o campeonato inglês, se eu não me engano, eu vi a notícia hoje que parou também, teve jogador aí que contraiu a doença, então é outro campeonato que vai ser interrompido por tempo indeterminado. Então a gente vai acompanhar, a gente vai tentar acompanhar a repercussão de tudo isso, né, e a evolução da doença, porque é muito recente, ela começa a se espalhar de forma muito veloz, e, e é complicado, porque para quem é mais novo, é muito fácil falar que não é necessário, né? Porque não é um grupo de risco. Mas a gente tem que pensar nas pessoas próximas de nós, né? As pessoas mais com mais idade, né, que eventualmente tem pega alguma outra doença que
deixa o seu sistema imunológico um pouco debilitado e são pessoas de risco. A gente pode ser, sim, fonte de contaminação e de risco para essas pessoas. Então a gente tem que pensar primeiramente na saúde. Claro que a gente sempre se entristece porque a gente é muito apaixonado pelo esporte, mas são coisas da vida. É algo que aconteceu, é algo que não é comum, mas a gente tem que sempre preservar sim pela saúde das pessoas, tá certo, galera? Deixa o meu convite, comenta aí, quiser que eu fale de outra coisa, de outro campeonato, de outra modalidade, a gente vem, debate um pouco sobre o assunto, tá certo? Semana que vem estamos de volta, vou tentar gravar um pouco mais, como tem um tempo aí, Libertadores vai ter uma pausa, a gente vai ter tempo sim de comentar sobre perspectiva de alguns clubes, né, delongar algumas discussões um pouco mais, tá certo? Valeu, galera, um forte abraço, desejo a todos aí um ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau.